E aí, meu povo, como estamos? Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Tô começando um novo formato aqui no YouTube, porque vocês sabem que minha meta de 2026 é ser constante aqui. E aí eu tava batendo cabeça pensando em como trazer alguns temas pra cá, que não ficasse chato, sabe? Então queria tornar ainda mais legal conversar sobre empreendedorismo, deixar cada vez mais acessível pra vocês. E aí eu pensei, bom, na minha época de YouTube eu adorava assistir Maqui e Fala. Então por que não fazer um? Já que eu sei, assim, o mínimo do mínimo de maquiagem. Vamos se maquiar então, vamos conversar sobre os 2 anos da QG. Então, depois de 2 anos, o que é que mudou na QG Contabilidade? Quem eu me tornei, experiências que eu tive. Vou compartilhar um pouquinho aqui, se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e comentar muito, muito, muito pra eu voltar aqui com esse conteúdo. Combinado? Seguinte, eu já hidratei o meu rosto. E agora eu tô passando esse bastão aqui, que pra mim é um passo essencial na maquiagem, pra evitar que o corretivo craquele. Ele dá uma sensação geladinha. E assim, menina, muito bom. Ele é da Rica e eu comprei, eu acho que em farmácia. E algo que nesse segundo semestre de 2026 que eu quero fazer é começar a me arrumar todos os dias, independente se eu vou atender alguém, se eu vou ter reunião, porque interfere muito, muito, muito a forma que a gente tá trabalhando, nossa confiança, nas nossas decisões. Então eu era a pessoa que não me arrumava quando não tinha reunião. Mas agora eu tô vendo essa necessidade. Principalmente se você tá produzindo conteúdo ou quer começar a produzir conteúdo. Às vezes a ideia vem na cabeça e você não tá arrumada. Aí complica, porque pra anotar e gravar depois é muito mais trabalhoso. Geralmente a ideia ela vem na cabeça e se você estiver arrumado, você bota o celular assim, grava e salva muito. Vou passar essa base da Paiô. Eu tenho escolhido produtos mais em conta para essa arrumação do dia a dia, justamente para não ficar usando tantos produtos caros. Não tem necessidade. Geralmente é uma maquiagem aí que eu passo 4 horas. Então, essa base da Paiô é uma das minhas últimas comprinhas de make que, assim, tá da minha cor, né? Como vocês podem perceber. E ela dura bastante, bastante, bastante. É uma base que é mate, alta cobertura, e eu não consigo. Eu sou do time que não consegue passar pouca maquiagem, pouca base. Tô cuidando do meu rosto para que isso venha a ser possível. Mas, por enquanto, vamos de base de alta cobertura e mate. E voltando ali sobre eu não me arrumar tanto no início, não priorizar uma maquiagem, uma roupa confortável, eu percebi essa necessidade com o passar dos anos, claro, hoje a QGO tem 2 anos oficialmente aberta, e o perfil de clientes mudou muito. Então, antes eu atendia ali clientes menores, que não exigiam tanto de mim, que não exigia tanto da equipe, que não tinha reunião em cima da hora, que não demandava mesmo, sabe? Só que aí foi passando o tempo, eu tô recebendo cada vez clientes maiores, isso é super natural, você vai começar ali, claro, com clientes menores, que não demandam tanto, e aí eu percebi que a qualquer momento eu posso ter uma reunião. Então, partiu se arrumar. Eu comecei a QG com um cliente, que era meu primo, na época, eu queria fazer a abertura de uma empresa, eu me joguei, já tava querendo começar a empreender mesmo, comecei com ele. E a partir daí, 2 coisas que me fizeram crescer e hoje alcançar a marca de 180, eu acho que hoje, exatamente na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, que é dia 13 de julho de 2026, eu tenho 182 clientes. E algo que não mudou desde o início, desde quando eu só tinha ele e fui aumentando a minha carteira, passei a ter 5 clientes, 10... primeiro a indicação. A indicação foi o que me salvou muito no início. E segundo, a produção de conteúdo. Quando a gente produz conteúdo, a gente tem que ter na mente que a nossa intenção não é atrair e ter visualização o tempo inteiro. Então a gente não tá ali para atrair e ter visualização, atrair seguidor e ter visualização. A gente tá para vender o nosso serviço. Então hoje, apesar de não ter tantos seguidores assim, tem muita empresa com muito mais seguidor do que a QG Contabilidade, a gente atrai a maioria dos clientes por rede social, porque às vezes até junta com a indicação, porque eu sou indicada, o cliente vem pela indicação, acaba vendo minha rede social e fecha comigo. Então, desde o início, algo assim que mantém muita QG no mercado é a minha produção de conteúdo como CEO, como dona ali na frente,
e a indicação. Porque tem gente aqui hoje que indicou 3, 4 empresas, tem gente que tem 5 empresas comigo. Então, desde o início, assim, sou muito grata pela indicação. Procuro fazer um trabalho certinho e sempre que possível, falo, olha essa ideia aí, me indica. Eu passei esse contorno, é um contorno da Ruby Rose. Eu não tô amando muito ele. Ops, que não quer focar. Não tô amando muito ele, porém, eu tento corrigir depois com o corretivo e dar só uma sombra aqui, já que ele é mais escuro, mais puxado pro cinza. E também quero terminar essas maquiagens que eu não uso. Então, assim, tudo que eu puder tirar aqui da minha gaveta de maquiagem vai ser utilizado nesse processo, porque eu vou estar me arrumando pra estar em casa e pra gravar vídeo. E aí fica mais bonito. E aí, falando em bastão, eu tenho esses dois aqui, que é da Oceane. Um é contorno e o outro é blush. Eu vou complementar só um pouco o meu contorno, que eu acho que esse aqui espalha melhor, apesar de eu estar querendo me livrar do outro. E vou passar logo o blush. Observem que nessa maquiagem rápida que eu faço, primeiro o contorno, blush e depois o corretivo, que aí a gente vai corrigindo tudo. Inclusive esses erros aqui, ó, o meu contorno ficou muito pra cima. Eu vou corrigir ele com o corretivo. O blush eu gosto de esquentar na mão primeiro, vir com um pincel e passar. E aí, minha irmã, pra internet, tem experiência própria. Tem que passar blush, porque senão fica ruim, não fica legal nos vídeos. Então, a gente capricha aqui no blush, depois com o tempo também vai saindo. Outra coisa que mudou na QG é a minha responsabilidade e a responsabilidade dos outros integrantes do time. Hoje eu tenho um sócio, então no início foi muito difícil conciliar, porque eu trabalhava e ele trabalhava, ou seja, eu montei a QG no segundo tempo do emprego que eu já tinha presencial. Tinha alguns momentos livres e eu comecei a pensar, porque eu não gostava de trabalhar presencial. Eu não gostava do setor que eu estava, que era o judiciário, não gostava. Eu achava antes, na minha época de faculdade, que eu ia gostar de fazer concurso, eu ia ser concurseira, eu ia tentar até a polícia, mas quando eu estive lá dentro eu percebi que não é como a gente imagina. E aí a gente montou. Do zero eu trabalhava, ele já trabalhava mais com a contabilidade, porque eu trabalhava com o financeiro, e a gente decidiu montar. Eu acabei saindo antes para cuidar dos nossos clientes também, e porque eu não estava gostando tanto de lá, e ele ficou para aprender cada vez mais nesse emprego que ele tinha, que era mais na área voltada à contabilidade. Ficamos aí algum tempo dessa forma, eu fora, né? Comecei trabalhando ainda. Saí, fiquei fora e ele dentro, a gente trabalhando ali à noite, final de semana, tentando dar conta de tudo. E aí, no início desse ano, dos empregos. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, ter autonomia para empreender, algo que a gente gosta muito. Então, a minha responsabilidade também muda. Hoje eu tô focada mais nos processos, na satisfação do meu cliente, mais no comercial. E ele continua aí no operacional. Gente, passei um corretivo da minha cor. Na verdade, eu misturei esse da Ruby Kisses, foca, 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 e esse da Payot, que é da mesma linha da base, pra tentar neutralizar, porque esse aqui tá muito amarelo, mas eu também quero terminar ele. Passei, ficou assim, e agora eu vou vir com um corretivo também da Ruby Kisses, mais claro, tá vendo? Esse aqui tá bem mais claro pra mim, só que aí eu vou fazer alguns pontos de iluminação, que eu também prefiro pra gravar. Então eu gosto de uma pele bem iluminada pra gravar. E aí, passo aqui no queixo. E a maquiagem é assim, ela sempre parece que ela vai dar errado, mas no final sempre dá certo. E aí vem com isso o ensinamento, né? Que no início da QG a gente sempre achava que ia dar errado a qualquer momento, então era de segurança muito grande. Eu lembro que no início a gente não fazia nem contrato, sabia? Porque era mais uma função, e eu super entendo quando uma empresa, ou um prestador de serviço mesmo, que a gente atende, fala, eu não tenho contrato com os meus clientes. É porque, na verdade, é mais uma tarefa ali que a empresa precisa estar organizada. E hoje em dia a gente já organizou, graças a Deus, fizemos contratos retroativos. A gente contratou, no início, uma estagiária para cuidar de toda essa gestão de documentos, contrato, documentos dos clientes, e aí hoje a gente já tem um contrato. Mas no início, a gente sempre achava que ia dar errado, tanto que nem contrato a gente tinha.
Mas vai passando o tempo, a ficha vai caindo e a gente vai ficando cada vez ali mais confiante do nosso trabalho. No início, eu não confiava, não vou mentir. Eu montei a QG me desafiando para conseguir aprender os serviços e ter a prática depois dela. Então, hoje em dia eu falo isso, mas por muito tempo foi difícil. Por quê? Porque eu realmente não sabia muita coisa. Eu sabia a teoria, gente. E a teoria em diversas profissões. Na maioria, não é a prática. Então, eu falei, tá, eu sei a teoria e a prática, como eu não quero mais trabalhar para ninguém, vai ter que ser com os meus clientes. Tinha meus sócios que já tinham mais experiência. E nisso aí eu fui aprendendo, fui me especializando. E hoje em dia eu sei muito mais que só teoria, muito mais que só a nossa área. Eu acabo aprendendo ali sobre as empresas dos clientes também. Então hoje, quem diria que Luiz ia saber sobre caminhões ou sobre como atender a Marinha do Brasil, por exemplo. Vamos lá, hoje em dia eu já sei como é que funciona, sabe? Mas no início eu não sabia. Então a gente vai criando confiança aí. E o tempo vai passando e a gente fala, pois é, menina, deu certo. Passei esse pó da Visela. É um pó rosa. Não fica muito rosa, como vocês podem ver. E aí agora, vou passar esse pó aqui da Dylos. É um pozinho também muito em conta. Vou deixar o link para vocês desses produtos se eu encontrar no Mercado Livre ou na Shopee. Mas eu adoro esses produtos baratinhos assim que dá a mesma impressão que produtos mais caros, importados. E a gente tem que valorizar o nosso país, né, gente? Dá aí a marcas brasileiras a visibilidade que elas precisam para crescer. Eu, por exemplo, tenho esse pó aqui da Huda Beauty, que é um pó super famoso. Deixa eu mostrar pra vocês. O investimento dele é um pó rosa também, é super rosa. Só que assim, não perde muita coisa não, tá? Pra esse pó da Visela que eu utilizei hoje. E como empreendedora brasileira, falo pra vocês, muitas marcas precisam do nosso apoio. Muitas marcas, elas aparecem e somem no mercado muito rápido. Agora, a minha blogueira favorita, Nina Secrets, com essa paleta aqui maravilhosa. Eu sou, assim, uma grande fã de Nina. Eu amo todos os projetos que ela tem. Sou fã mesmo, inclusive o nome QG é Contabilidade por conta dela. Socorro, mas desde pequena. E fico feliz por isso, né? Eu sempre quis ter um escritório. Eu não sabia ainda, né? O que eu venderia. Mas eu sabia que eu ia ter uma empresa que se chamaria QG. E aí, o nome QG, a tradução é quartel-general, né? De onde saem as ordens. E veio QG Contabilidade. Eu achei assim, divino. Sou fã do nome da minha empresa. Passei blush com essa paleta dela, que a minha tá toda destruída. Uso muito todos os dias. Passei muito blush. Passar um pouquinho aqui na testa também. E essa é a maquiagem pra gravar, tá, gente? Na câmera, eu prometo a vocês que não fica assim. Não vai ficar assim. E aí, o que é que mudou também do início da QG? Uma coisa que eu jurava de pé junto que jamais ia acontecer, que era a sede presencial da QG. Eu criei a QG como contabilidade digital. A minha intenção não era ir para um local físico, mas hoje eu tô doida. Quantos dias pra gente começar a pensar no nosso escritório, porque não para os clientes, porque hoje o nosso atendimento no digital, eu, como dona, mas também como uma pessoa muito crítica, sei que é muito bom. Tá? Então a gente tem uma resposta rápida, o cliente não fica demorando, ele consegue ligar pra gente, consegue resolver o problema de onde ele estiver. A gente atende às vezes até mais tarde, às vezes até mais cedo, em outros fusos horários, enfim. E sei que é bom, porém pra equipe não é legal, não é bom não ter assim esse contato diário. Então eu sei que no futuro, com fé em Deus, teremos a nossa sede presencial. E no início, como eu falei pra vocês, eu acho que a gente não precisava, na verdade, no início, de uma sede física, mas com o crescimento, torna-se aí necessária e eu tô sonhando, assim, no projeto de arquitetura da minha sala. Descobri um truque esses dias com esse pó da Boca Rosa, eu vou testar aqui com vocês. É pra iluminar algumas áreas, e eu confesso que esse pó aqui eu não utilizo porque, enfim, ele é pra retirar a oleosidade, mas não amo.
Tenho que ter muito cuidado porque é um pó branco, não é o ideal pra minha pele, porém, comprei e tava meio doida. E, na verdade, o truque é assim, ó, calma que eu tô fazendo errado. Vai passar nas áreas que você quer iluminar a testa, tomara que não fique branca, cinza. E aí a gente vem com um pincelzinho puro, e os meus pincéis estão limpos e puros. E ó, tira o excesso pra não ficar tão branca. No início da QG, eu não tinha pretensão, assim, não imaginava que 2 anos depois eu já teria 8 pessoas na equipe QG. Eu não imaginava isso. A gente sempre imagina que vai crescer, né? Mas o crescimento, ele, às vezes, sabe? A ficha não cai, a gente não imagina que coisas boas, elas realmente vão acontecer. A gente tem aquela expectativa. Mas o que acontece, quando a empresa dá certo, você fala, meu Deus, e aí? E eu não imaginava ter uma sede física, eu não imaginava ter tantos funcionários. Graças a Deus que hoje a gente tem. E deu certo. Aí vem outra coisa que mudou também, que é o nível de exigência, né? Então, hoje em dia, por exemplo, até o ano passado, 2025, nenhum cliente tinha saído da QG Contabilidade e esse ano a gente teve 2 clientes que saíram. A Luíse foi por problemas, mas foi porque a gente entendeu também, a gente e as clientes, que o que elas estavam buscando talvez a gente não conseguisse oferecer, tá? Que era uma atenção ali mais financeira. Eu comecei muito trabalhando no financeiro, então trabalhei em algumas organizações, então no judiciário, em uma empresa privada, trabalhei em uma ONG também ali no financeiro e queria juntar na QG Contabilidade. Então, o nosso plano de contabilidade sempre tinha, tô aqui toda torta passando rímel, sempre prometia uma assessoria financeira, só que depois, quando a gente começou a atender clientes mais exigentes, eu entendi que é um complemento. Entende? É um bônus. Então a gente tira a assessoria financeira e coloca um suporte financeiro para que a gente consiga dar um suporte para o cliente, mas que não fique ali entregue no contrato ou na proposta que vai ser uma assessoria. Por quê? Sendo muito sincera para vocês mesmo, eu repensei sobre isso porque várias empresas que eu já cheguei a dar consultoria financeira não têm um problema resolvível. Então hoje as empresas no Brasil, elas precisam, a maioria, vender mais e alcançar novos clientes. As contas, elas não fecham porque não tem venda. E aí eu parto do financeiro e vou ali para o comercial. Então hoje em dia eu estudo mais sobre vendas e entendi que às vezes o financeiro e a contabilidade não tem tanta relação como eu imaginava no início. Então foi a nossa perda de clientes devido a isso. Então a gente percebeu e realocou rapidamente para evitar. É normal que você perca clientes durante a sua trajetória, mas a gente precisa sempre entender o motivo, se tem algo que deveria ter sido feito que não foi feito. No início a gente não tem muito essa noção, até porque não tem um banco ali de clientes que dá pra gente analisar. Mas no final não, no meio ali. Passados alguns anos, a gente consegue ter essa noção maior. E rever os nossos preços, os nossos compromissos, as nossas entregas. Às vezes a gente está entregando um produto que não faz tanto sentido. E aí a gente tira ele de estoque mesmo e isso acontece com o serviço. Então, às vezes, a gente tem uma assessoria financeira ali que não faz tanto sentido, trabalhando junto com a contabilidade, tá? A financeira é super importante. Mas, às vezes, junto com a contabilidade, ele não faça tanto sentido. E aí, a gente acaba tirando esse produto, descontinuando ou simplesmente mudando ele. Eu usei esse rímel da Melu. Todas as cores desse rímel aqui são legais, mas essa laranjinha é super boa. Eu só não gosto na hora de tirar. E aí, pra ficar se maquiando todos os dias com esse rímel, talvez não seja uma melhor opção. E aí, lenço umedecido, o que é que eu faço? Tiro da minha mão excesso de maquiagem dos meus dedos e da minha boca. E assim, não gosto tanto de usar gloss na boca. Porém, para finalizar a maquiagem aqui com vocês, eu vou ter que colocar, né? Porque às vezes a gente vai gravando manhas de gravação. E a base, ela vai acumulando aqui no gloss. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Aí eu tiro do centro o gloss pra evitar. Principalmente que às vezes a gente usa muitos gestos com a boca. E é isso, gente. No mais, a QG tá crescendo cada dia mais, graças a Deus. Hoje a gente já tem os 2 sócios dentro da empresa, que é muito importante.
Eu já tive sociedade antes, eu sei que não é brincadeira, a gente não tá brincando. É praticamente um casamento ali nas obrigações, deveres, é um processo longo. A gente precisa estar andando ali em sintonia. Hoje mesmo eu tive uma reunião com meu sócio, a gente precisa alinhar sempre as coisas. Mas, assim, quando a gente fala da empresa, ela às vezes precisa de sócio. A gente não quer, mas a empresa ela precisa de outras pessoas que tenham o espírito de dono e que façam acontecer, e para mim nada melhor do que outro dono, com espírito de dono. E crescemos vários mil por cento em termos de execução do nosso serviço, entrega do nosso serviço, sabe? Atendimento comercial, cobrança, o setor de documentos. E a minha intenção é compartilhar isso aqui também com vocês ao longo do tempo. Então eu vou trazer mais vídeos aqui pra gente falar de setores específicos da empresa. Esse vídeo não é destinado só a contadores, a contabilidade. Eu sempre extraio, pra vocês terem noção, eu sempre extraio das outras empresas que não trabalham com contabilidade as melhores ideias que eu tenho para QG. As melhores ideias que eu tenho para QG, isso vai virar um Reels, não são de outras empresas de contabilidade, são empresas de outros setores. E logo em breve voltarei aqui, porque eu sei que vocês vão gostar desse vídeo, com mais uma Aqui Aí Fala. Tô muito feliz, esse é o resultado final. Vou gravar alguns Reels aqui agora para captar clientes pelo Instagram, porque o meu foco, apesar de querer, claro, sempre um alcance, um aumento de seguidores, é trazer clientes para QG Contabilidade. E até o próximo vídeo.